Marcos 4:35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos ou que venhamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui um texto da palavra de Deus, onde Jesus, ele mostra o seu poder e nos ensinando que ele tem poder sobre todas as coisas. Poder para mudar a atmosfera, poder para mudar o tempo. E ele nos ensina que se nós cremos nele, nós faremos também as mesmas obras, né? E às vezes as pessoas desprezam e às vezes até zombam, às vezes não acreditam. E eu falo isso por experiência própria. Esses dias lá no meu serviço, principalmente esse tempo de chuva, às vezes quase na hora da gente ir embora, faltando ali 1 hora, meia hora, aí estava descendo aquelas chuvões por não por uma, mas por várias vezes. A chuva caindo, e o pessoal, não, na hora de a gente ir embora, começa a chover. E eu simplesmente falo para eles: olha, fica tranquilo, antes da gente ir embora a chuva vai parar. Aí temos até que rir, mas na hora que a chuva parou, isso é o poder da fé. Deus nos deu esse poder, não porque somos melhores, mas porque cremos. No reino de Deus não existe aquele que é melhor, existe aquele que crê. Alguns creem que Deus pode fazer, outros não. Mas crendo ou não, Ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo quando Ele encontra alguém que tem fé. Foi o que o próprio Senhor disse: olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então o que Deus procura na terra são homens e mulheres que acreditam, que têm fé. E a Bíblia diz que Jesus, então, Ele manifesta a sua glória, o seu poder. A Bíblia diz que Ele entra com os seus discípulos no barco. E antes de entrar no barco, antes de levantar a tempestade, a Bíblia diz que eles estavam
anunciando o reino de Deus, pregando a palavra, Jesus curando enfermos, Jesus multiplicando pães e peixes. Jesus, então, quando eles finalizam a obra, naquele lugar onde eles estavam, Jesus libera uma palavra. Diz: olha, passemos para o outro lado da margem. Mas a Bíblia diz que esta hora já era tarde. Já era tarde. E eles entram no barco. E porque o texto diz que já era tarde, a Bíblia ela é cheia de detalhes. Ela é cheia de detalhes. E é nesses detalhes que nós enxergamos o poder de Deus. Sendo já tarde, mesmo sendo já tarde, Jesus liberou uma ordem e o milagre aconteceu. Mesmo sendo tarde, a Bíblia diz que Paulo estava pregando a palavra de Deus. E um homem chamado Eutico, a Bíblia diz que ele estava na janela. E já era meia-noite. Percebeu a diferença do povo do passado, o povo que acreditava no povo de hoje? Paulo estava pregando até a meia-noite e ninguém arredou o pé. Hoje em dia, se o pregador passar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, as pessoas já ficam, perdem o nó da tarde. É por isso que muitas vezes os milagres desapareceram, porque as pessoas estão preocupadas com o tempo do que com aquele que é o dono do tempo e tem poder para fazer grandes coisas. Porque a gente perde tempo com tanta coisa. Se nós olharmos a nossa vida antes de Cristo, quanto tempo nós desperdiçamos, quanto tempo nós jogamos fora, fazendo a vontade da nossa carne e automaticamente fazendo a vontade do diabo. E não reclamávamos, não olhávamos para o relógio. Então a Bíblia diz que Jesus, sendo já tarde, ninguém falou: Senhor, já está tarde, vamos descansar, amanhã a gente continua a nossa trajetória. Porque eles entenderam que o tempo não pode parar o poder de Deus. O tempo não pode parar o poder de Deus. Mas a incredulidade, essa pode impedir Deus de operar. Porque Deus age segundo a nossa fé. Sendo já tarde, disse ele, passemos para o outro lado da margem. Então Deus, Ele não está preso ao tempo. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo pregando, um jovem chamado Eutico, ele cai da janela e morre. A Bíblia diz então que Paulo vai lá, ora para Eutico e ele ressuscita. Ele ressuscita. Em consonância com esse texto, nós vamos entender. A Bíblia diz então que, mesmo tarde, eles entraram no barco e foram fazer a obra. Jesus liberou para eles: olha, passemos para o outro lado da margem. Ou seja, Jesus liberou uma palavra para eles: nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado. Eles entraram no barco debaixo de uma palavra de vitória. A nossa vida com Cristo, nós caminhamos debaixo de uma palavra de vitória. A Bíblia diz que nele nós somos mais que vencedores.
A Bíblia diz claramente, meu irmão, pode se levantar uma legião de demônios contra mim, contra a sua vida. Mas a Bíblia diz que 1000 correrão ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por quê? Porque estamos debaixo de uma palavra de vitória. Se você crê que está debaixo dessa palavra, então aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Estamos debaixo de uma palavra de vitória. Ou seja, aquilo que Deus prometeu para mim e para você, aquilo que é promessa de Deus para mim e para você, a tempestade não vai impedir de nós chegarmos do outro lado e tomarmos posse. Mas nós temos que entender o que é promessa e o que não é promessa. Porque tem situações na nossa vida que a gente pensa é promessa de Deus. A Bíblia diz que Deus fez promessas para Abraão. Aquilo que coube a Abraão tomar posse, ele tomou. Mas aquilo que não era para ele, a sua descendência tomou. Então entenda uma coisa: tem promessas na sua vida que são os seus netos vão colher. Tem promessas na sua vida que são os seus bisnetos que vão colher. Então cabe a nós entender que há promessas na nossa vida que são para a nossa geração, mas tem promessas na nossa vida que são para nós. Aí é que nós temos que buscar em Deus o que são, quais são as promessas de Deus para a nossa vida. Porque nós vivemos numa era que a pessoa ela quer tomar posse de todas as promessas. São mais de 8.000 promessas na Bíblia Sagrada. Você acha que nós vamos tomar posse de 8.000 promessas? Claro que não. Mas aquelas que cabem a mim e a você, essas ninguém pode tirar. Só se nós não quisermos. Mas dentre essas 8.000 promessas, mais de 8.000, uma delas nós nunca podemos dispensar. Nós nunca podemos desfazer. Que promessa é essa? Promessa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existem promessas na Bíblia Sagrada que elas são indispensáveis. Essa é uma promessa que Deus deu para toda a humanidade. Essa é uma promessa que não distingue cor, não distingue raça, não distingue posição social. Essa promessa é para todo aquele que crê. Então estamos debaixo de uma palavra de vitória, de uma palavra de tomar posse das promessas de Deus. Mas cabe a nós a saber essa promessa. E para tudo há um preparo. Eu sempre gosto de dizer, Deus não é um Deus irresponsável. Ele só vai colocar uma promessa na minha mão, aquela promessa que cabe a mim, se eu estiver preparado, se eu tiver condições de tomar posse. Se eu não tiver, eu nem coloco a mão. Se nós não estivermos preparados, a nossa oração tem que ser: Deus, me prepara. Deus, me dá sabedoria. Deus, me dá graça. Deus, me dá suporte para conseguir segurar a promessa do Senhor.
Porque quando nós não estamos preparados para algumas coisas, automaticamente nós vemos aquilo escorrer pelos nossos dedos. Quando nós não temos sabedoria para administrar uma bênção, ela pode sim escapulir das nossas mãos. Então, para tudo existe um preparo. Então Jesus nunca ia pedir para eles: entra no barco e vão passar para o outro lado, se eles não estivessem preparados para suportar o que viria depois. Se eles não estivessem preparados para aquele aprendizado. Porque se eles não tivessem preparados, Jesus teria certeza: olha, na hora que a tempestade, na hora que começar a chuva, muita gente ia pular do barco e voltar para a terra firme. Muitos iam pular do barco, mas Jesus não, eles têm capacidade para chegar lá no meio. Vão tremer nas barras, mas vão chegar lá no meio. Vão, enfim, se apavorar, mas a tempestade, ela não vai sucumbir, porque o primeiro passo eles já deram, eles entraram no barco. E detalhe, eles me trouxeram junto. O segredo do barco naufragar é a presença de Jesus. Então a certeza de algo não dar errado é quando Jesus está presente. Nós tivemos a felicidade de estarmos ali reunidos, e um dos trechos da mensagem diz bem claro que para algo permanecer, Jesus tem que estar presente. Então, na nossa vida, a nossa estabilidade, a nossa firmeza, como Jesus disse, Ele é a rocha, e a nossa vida tem que estar alicerçada nele. Então a Bíblia diz então que eles entram no barco. De repente a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade, um grande temporal. E a Bíblia diz que os ventos davam contra as ondas. Então era um temporal de vento, ou seja, a fúria do vento. E ela empurrava as águas para dentro do barco. A Bíblia diz a ponto que o barco estava enchendo de água. E a Bíblia diz então que houve um desespero. Houve um desespero daqueles homens. De repente alguém olha para o lado. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Isso é fé, meu. Isso é fé. A falta de fé nos tira o sono diante das tempestades. A falta de fé rouba o nosso sono, a nossa tranquilidade. E quando a fé deixa de existir, a ansiedade toma conta. Quando a fé deixa de existir, o desespero toma conta. Porque eles entraram em desespero. E foi isso que Jesus falou: onde está a fé de vocês? Então a Bíblia diz que Jesus estava no barco. Então entenda uma coisa: se Jesus está no barco, a tempestade ela vai cessar. Amém. Se Jesus está no barco da sua vida, não tem tempestade, não tem nada que vai te impedir de chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Tem alguém que crê? Então aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Aprenda a continuar crendo.
diante das tempestades dessa vida. Uma coisa é enfrentar a tempestade de peito aberto, sem Jesus. Não dá conta, não vai não. Sem Jesus não dá. É assim que a gente canta. Não dá. Sem Jesus não dá. Porque não dá, não. Sem Jesus não dá. Sem Jesus você pode até chegar a um certo ponto. Sem Jesus você pode até levantar algumas coisas. Mas na hora que vier a tempestade, não vai permanecer de pé. Então Jesus tem que estar presente. Por isso que a primeira preocupação é: vamos levar Jesus. E quando eles olham, está lá Jesus, no meio da tempestade, o barco a ponto de se incendiar, Jesus está lá dormindo. Jesus nos ensina isso, mano. Não leve problema para cá. Leve Jesus. Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Você pode se entristecer, você pode até chorar, mas não se desespera. Não se desespera. Aí a Bíblia diz que Jesus, então, eles: Senhor, não te importa que venhamos morrer, que venhamos perecer. Ou seja, Jesus só está dormindo e a gente está aqui a ponto de morrer. O Senhor não está preocupado, não. Não. Jesus não fica preocupado com o problema que eu e você enfrentamos. Não. Ele fica preocupado com a minha e a sua atitude na hora do problema. Porque Ele tem o controle de tudo. E a nossa atitude diante da tempestade é que vai fazer a diferença. Ele fala: Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos perecer. Jesus ficou preocupado com a atitude dele, a ponto de perguntar: cadê a fé de vocês? Acreditar em terra firme é muito bom. Acreditar em terra firme é muito fácil. O negócio é acreditar na hora que a tempestade se levanta, na hora que tem um gigante afrontando, na hora que você chega para tomar posse e tem uma muralha na frente. É nessa hora que nós provamos a nossa fé. A Bíblia diz que Geazi, o moço de Eliseu, viu Eliseu fazer grandes milagres. Aí a Bíblia diz que um dia que ele estava em Samaria, os inimigos vieram, cercaram toda a cidade. A Bíblia diz que Geazi olha na janela, vê aquele monte de soldados, tudo como diz, armado até os dentes, e pensa: agora nós estamos lascados, agora nós vamos morrer. A cidade está cercada, não tem como sair, nós estamos no chamado beco sem saída. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, imagino eu que ele chega na janela, dá uma olhada, imagino eu,
Isso é uma conjectura minha. Imagina que ele começou a... A Bíblia diz então que ele faz uma oração. Uma oração. O que ele fez? Uma oração. Olha a chave da vitória. Ele fez uma oração e disse: Deus, abra os olhos do moço. Abra os olhos do moço, para que ele veja que maior e mais poderoso são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Aí a Bíblia diz então, imagina dizendo, olha na janela. A Bíblia nos mostra que quando ele olhou, ele viu um grande exército de carros e cavalos de fogo. Ele viu uma multidão do exército celestial cercando aquele lugar para guardar a vida dos teus servos. Então nunca limite o poder de Deus diante daquilo que os seus olhos têm enxergado. A Bíblia diz então que Jesus levanta e dá uma palavra de ordem. Vento, acalma-te. Tempestade, fica quietinho. E a Bíblia diz que fez grande bonança. Jesus mostra para eles, e como mostra para nós, que tem momentos que Ele vai permitir. Tem momentos que Ele permite que eu e você passemos por tempestades. Para quê, pastor?